Divisão de polinômio por polinômio. Observe essa divisão aqui, ó. Ele tem um polinômio, 2x elevado a 2 menos 5x menos 12. Temos três termos, um termo, dois termos, três termos. Sabemos que o termo começa com o sinal de mais ou de menos. Dividido por um polinômio, no caso um binômio, um termo, dois termos. Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Primeira coisa que você vai observar é se os polinômios eles estão ordenados, segundo as potências decrescentes de x. No caso aqui de x, né? Se fosse outra variável, seria outra variável. Como assim, professora? Observar que os polinômios estão ordenados segundo as potências decrescentes de x. Ora, vamos lá. Vamos observar aqui x. Aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho x. Aqui é x elevado a 1. A gente sabe que o expoente é 1. Não é isso? E aqui 12, ele não tem x. É como se fosse x elevado a 0. Então, 2, 1, 0. Então, é ordenado segundo as potências decrescentes de x. Então, aqui, ó. Então, sempre vai ter que vir aqui assim, a potência no caso aqui do x, ele tem que começar pela maior até chegar na menor, até ao termo independente, que é o termo que não depende de x. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ordenar, né? Por exemplo, se ele tivesse aqui assim, se ela tivesse assim, ó, menos 5x mais 2x ao quadrado, menos 12. Perceba que ele não está ordenado, ó. Esse é o x elevado a 1, esse é x ao quadrado, e esse é o termo independente, que é o x elevado a 0. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ordenar e coloca esse aqui primeiro, depois coloca esse, que é o x elevado a 1, e depois coloca o 12. Então, aqui eu coloquei desordenado, então você teria que colocar de forma ordenada, segundo as potências de x, de ordem decrescente, da maior para a menor. Então, você observou isso, aí você ordena. E se tivesse faltando algum, professora? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Se tivesse assim, vamos dizer, 2x elevado a 5, mais 3x elevado a 4, mais x menos 7. Observe, será que está ordenado? Olha, x elevado a 5, x elevado a 4, depois teria que vir quem? X elevado a 3. Aqui eu tenho x elevado a 1 e x elevado a 0. Nenhum x elevado a 0 aparece. X elevado a 0 é 1 e 1 vezes 7 é 7. Aí o que que eu faço, professora, quando vim desse jeito? Ora, se ele não tem, aqui ele está na sequência 5, 4, que eu vou repetir. Se ele não tem o x elevado a 3, é porque o coeficiente é 0. Porque 0 vezes qualquer número dá 0. Ou seja, se o coeficiente é 0, aqui eu teria 0x elevado a 3. Por quê? Porque 0 vezes x elevado a 3 dá 0, não precisaria colocar aqui. Por isso que não tem x elevado a 3. E aí depois teria que ter aqui x elevado a 2. O próximo que eu tenho é x elevado a 1. Então eu colocaria 0x elevado a 2. Por quê? Porque está faltando aqui o x elevado a 2. Se não tem, é porque o coeficiente é 0. 0 vezes x elevado a 2 é 0. E agora eu coloco o x elevado a 1, que já está, e o x elevado a 0, que também já está, que aqui é o 7. Então, agora ele vai estar na ordem. X elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0, só que o x elevado a 0 não aparece, nem como aqui o expoente 1 também não aparece. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar que os polinômios estão ordenados segundo as potências decrescentes de x, certo? E professora, se fosse outra letra, você ordenaria a outra letra. Se aqui no lugar de x fosse y, teria que ser y elevado a 5, y elevado a 4, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 1 e y elevado a 0, ou seja, o número independente que não aparece
o y, certo? Então, a primeira coisa que se faz é ordenar. Por exemplo, se eu tenho aqui 4x elevado a 3 menos 8. Tá faltando quem? X elevado a 2 e x elevado a 1. Então, se tá faltando é porque é zero. Então, eu completaria aqui, ó. Aí, mais 0x elevado a 2. Não podemos aqui esquecer o zero, porque o zero aqui vezes x ao quadrado vai dar zero, ou seja, não existe. Mas na hora da divisão eu tenho que colocar mais 0x. No caso é x elevado a 1. E agora o menos 8, ou seja, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então, esse último aqui, ele aparece o termo independente, que é o número que não tem x. Aí agora vamos observar o seguinte, que a gente precisa colocar o polinômio da seguinte forma. Assim, então vamos fazer aqui a divisão. 2x ao quadrado menos 5x menos 12. E eu vou dividir por x menos 4, ok? Aí coloco o polinômio dessa forma. Aí eu divido o primeiro termo do dividendo, que é o dividendo. Estou lembrando aqui que aqui é o dividendo, certo? Esse aqui é o dividendo. E esse aqui é o divisor. O resultado vai ser o quociente, ok? E pode sobrar resto ou não. Então, você vai dividir o primeiro termo do dividendo, que é o primeiro termo do dividendo, 2x ao quadrado. Então, esse é o primeiro termo do dividendo. Então, eu vou pegar esse primeiro termo, dividir o dividendo pelo primeiro termo do divisor. Quem é o primeiro termo do divisor? Esse. Ou seja, na verdade, você vai fazer a divisão sempre do primeiro pelo primeiro. E obtenho o primeiro termo do quociente. Vamos ver aqui. Se eu tenho 2x ao quadrado dividido por x. Ora, aqui o coeficiente é 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Não é isso? X ao quadrado dividido por x. Aqui eu tenho 2. Aqui eu vou ter 1. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar o quê? 2x. Então, 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. A gente já viu aqui algumas divisões e a gente viu como é que faz essas divisões. Por exemplo, se eu tenho aqui 2x ao quadrado dividido por x, né? Então, ó, repete o 2 e x ao quadrado dividido por x é só diminuir 2 por 1 que dá x. Então, aqui vai dar 2x, que é esse 2x. Pronto, então já dividimos aqui o primeiro pelo primeiro. Agora vamos ver o que a gente faz. Ele diz o seguinte, que multiplique o primeiro termo do quociente pelos termos do divisor, que é o divisor, colocando os produtos com sinais trocados embaixo dos termos. Pronto, então você vai multiplicar o primeiro termo do quociente, que é esse aqui, pelos termos do divisor, certo? Que é esse aqui. Só que ele diz que coloca os produtos com sinais trocados embaixo dos termos. Vamos chegar aqui, vamos fazer a primeira multiplicação. Então, eu tenho aqui 2x vezes x. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. Então, eu vou ter que colocar sempre quem tem x ao quadrado embaixo de x ao quadrado, quem tem x embaixo de x, e o termo dependente embaixo do termo dependente. Como aqui eu tenho 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado, eu vou colocar aqui 2x ao quadrado. A tendência é que aqui dê igual. Só que aqui esse é positivo, esse é positivo. Positivo com positivo dá positivo. Então aqui seria positivo. Só que ele diz o seguinte, colocando os produtos com sinais trocados embaixo dos termos. Se aqui vai dar positivo, eu vou colocar aqui o sinal de menos. Por quê? Porque eu vou ter que diminuir. E para diminuir, a gente faz a operação inversa. Como assim, professora? Ora, se eu tenho aqui, eu quero diminuir x mais 3, é a mesma coisa que fazer o jogo de x mais 3. Eu vou diminuir aqui. X mais 3, menos x mais 3. Então, menos por mais dá menos. E menos por mais dá menos. Ou seja, a gente troca
os sinais que aqui eram positivos e fica negativo. Então, foi isso aqui. Vamos continuar aqui. Então, eu vou multiplicar o primeiro termo do quociente pelos termos do divisor. Então, por todos os termos do divisor. Então, eu vou fazer aqui 2x vezes 4. 2 vezes 4 dá 8 e agora repete o x. Então, é x embaixo de x, aqui vai dar 8x. Aí, esse 2x é positivo e esse que eu multipliquei por menos 4. 2x aqui é positivo com negativo, dá negativo. Dá negativo, mas só que eu preciso colocar os sinais trocados. Então, se dá positivo, dá negativo, trocando o sinal vai dar positivo. Positivo com negativo dá negativo. Como eu vou ter que trocar o sinal aqui, vai ficar positivo. Agora eu passo o traço igual a uma divisão, certo? E vou diminuir, ok? Então, vamos lá. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então, são iguais. Se eu diminuo, vai dar o quê? 0. Então, aqui deu 0. Posso até cortar. Aqui eu vou ter que fazer o jogo dos sinais. Menos por mais dá menos. 5x menos 8x é como se fosse 8 menos 5, que dá 3x. E eu coloco o sinal de qual? Esse é menos 5, esse é mais 8. O 8 tem maior valor absoluto. Então, eu vou colocar positivo aqui o sinal do 3x. Pronto, já diminuí. Agora eu faço o quê? Eu vou baixar esse número. Então, no caso aqui, o número com operação. Fica 3x menos 12. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar agora, aqui eu tenho dois termos. Esse zero aqui eu não vou contar. São dois termos, mais 3x e menos 12. Aí ele diz o quê? Divide o primeiro termo do dividendo, então no caso agora vai ser o 3x. Pelo primeiro termo do divisor, ou seja, sempre o primeiro pelo primeiro. 3x dividido por x vai dar quanto? Vai dar 3. Mais, por mais dá mais. Por que, professora? Vamos lá aqui de novo, olha. 3x dividido por x. Lembra que a gente corta, sobra quem? 3. Aqui dá 1, 3 vezes 1, 3. Ok? Então, aqui vai dar 3. Como esse é positivo e esse aqui é positivo, fica positivo. Agora, eu vou multiplicar esse termo pelos termos do divisor. Então, 3 vezes x dá 3x. Só que esse 3 está positivo e esse x está positivo, então fica positivo. Mas ele disse que coloca os sinais trocados, então vai ficar negativo. Agora, 3 vezes 4 dá 12. Esse é mais, por menos dá menos. Só que a gente coloca o sinal trocado, se vai dar menos, aqui eu vou trocar, vai ficar mais. E agora é só diminuir. Então, mais por menos dá menos. 3x menos 3x dá 0. Menos por mais dá menos. 12 menos 12 vai dar 0. Então, qual é o resultado? O resultado é o quociente. Quem é o quociente que é o resultado? 2x mais 3. E o resto, que é igual a 0. Ok? Igual a uma divisão, eu posso fazer aqui a prova real. Igual a uma divisão, eu posso fazer aqui a prova real. Como assim, professora? Como assim fazer a prova real? Ou seja, se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, somar com o resto, vai dar igual ao dividendo. Não é isso? Então, veja quem é o quociente. 2x mais 3. Quem é o divisor? X menos 4. Vou colocar aqui x menos 4. Se eu multiplicar, professora, dá para fazer uma multiplicação assim desse jeito? Dá. É só você fazer como uma multiplicação normal, certo? Multiplico menos 4 pelos 2. 4 vezes 3 dá 12, ok? Menos por mais dá menos, ok? Agora,
4 vezes 2x dá 8x. Menos por mais dá menos, ok? Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar o x. X vezes 3, 3x. Então, 3x eu vou colocar aqui junto, ó. X com x. Ele é positivo com positivo, fica positivo. Agora, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Pronto, então, quadrado com quadrado, x com x, termo independente, termo independente. Agora é só somar, igual a multiplicação. Certo? Então, aqui, tanto faz começar aqui como lá. Aqui tem o 2x ao quadrado. Aqui, menos por mais dá menos. 8x menos 3x dá 5x. Certo? Final do número do maior valor absoluto dá menos. E aqui só tem o 12, eu repito. Observe que deu igual ao dividendo. É aqui. Como o resto é zero, não preciso nem somar, porque a conta é exata. Professora, assim ficou fácil. Que bom que você gostou. Se não fizesse assim, você poderia fazer dessa forma. 2x mais 3 vezes x menos 4. E aplicar aqui a distributiva, que nós já vimos como é que faz a distributiva. Só multiplicar 2x vezes x, depois 2x vezes 4. Depois 3 vezes x, depois 3 vezes 4. Então, vamos lá. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Os dois são positivos, fica positivo. 2x vezes 4 dá 8x. Porque positivo com negativo fica negativo. Pronto, então já acabei a multiplicação com esse 2x. Agora eu vou multiplicar o 3. Positivo pelo x e pelo menos 4. 3 vezes x, então os dois são positivos. Então vai dar positivo. 3 vezes x dá 3x. Agora 3 vezes 4, positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 4, 12. Esses dois termos, ele tem x. Esse aqui já tem x ao quadrado, então ele não é semelhante. Esses dois têm x. Então eu posso somar esses dois aqui. Então eu vou repetir 2x ao quadrado e aqui eu faço o jogo de sinais. Menos por mais dá menos. 8x menos 3x dá 5x. Repete o sinal do número de maior valor absoluto. E repete aqui o 12. Perceba que dá o mesmo resultado. Então, aqui é a prova real de que minha conta está correta. Ok? Então, a gente já fez essa divisão. E agora a gente vai fazer outra. Aqui eu tenho a divisão de polinômios por polinômios, né? Aqui de um polinômio maior, a conta vai ser maior, mas é do mesmo jeito. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Observe que os polinômios estão ordenados segundo as potências. Vamos lá. X elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2x e x elevado a 0. Então, aqui está correto. Aqui também vai estar 2x ao quadrado, x, e aqui não tem x. O que é que eu vou fazer? Vou copiar aqui e coloco o polinômio assim. 6x elevado a 4, menos 11x elevado a 3, menos 6x ao quadrado, menos 18x, menos 7, dividido, vou botar de cor diferente, 2x ao quadrado, menos 3x mais 1. Pronto. A gente coloca assim, né? A gente observou que eles estão ordenados segundo as potências decrescentes de x, colocou o polinômio na forma de divisão e vai dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, certo? Ou seja, quem é o primeiro termo do dividendo? 6x elevado a 4. Quem é o primeiro termo do divisor? 2x elevado a 2. Então, sempre o primeiro pelo primeiro. Então, a gente vai dividir 6 dividido por 2 dá 3, ok? E x elevado a 4 dividido por x elevado a 2 é só diminuir. 4 menos 2 dá 2. Então, vai ficar x elevado a 2. Aí, ele é positivo, se é positivo, fica positivo. Tem que sempre fazer o jogo de sinal, se necessário. Pronto. Depois que você faz a divisão, ele diz aqui, multiplique o primeiro termo do quociente
pelos termos do divisor, ou seja, esse primeiro por todos esses termos do divisor, colocando os produtos com sinais trocados embaixo dos termos. Então, vamos lá. A gente vai fazer essa parte agora. 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Aí 3 vezes 2 dá 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4. Então, eu vou colocar aqui embaixo. 6x elevado a 4. Esses dois, positivo com positivo, dá positivo. Só que ele diz para trocar os sinais. Então, vai ficar negativo. Ok? Agora, eu vou multiplicar por 3x, que é outro termo. 3x ao quadrado vezes 3x. 3 vezes 3 dá 9. E x ao quadrado vezes x dá x elevado a 3. Então, eu vou colocar embaixo de x elevado a 3. Então, vai ser 9x elevado a 3. Só que esse está positivo, esse está negativo. Positivo com negativo dá negativo. Como eu disse que é para trocar o sinal, vai ficar positivo. Agora, eu vou multiplicar 3x ao quadrado vezes 1, que dá 3x ao quadrado. Então, aqui, ó, embaixo de x ao quadrado, sempre assim. Aí, aqui, esse é positivo positivo com positivo dá positivo. Só que a gente troca o sinal, fica negativo. Então, eu vou ter que ter 3 termos, porque aqui eu tenho 3 termos, né? Um termo, 2 termos, 3 termos. Então, ao multiplicar, eu vou ter 3 termos. E aí, tem que observar que eu tenho que botar o termo que tem x ao quadrado embaixo de que tem x ao quadrado. O termo que tem x elevado a 3 embaixo de que tem de x elevado a 3. O termo de x elevado a 2 embaixo de x elevado a 2 e assim sucessivamente quando tiver. Trocamos os sinais. Agora é só diminuir. Vamos lá ver como é que vai ficar. Tanto faz começar aqui ou cá, desde que faça a subtração dos termos semelhantes. 6x elevado a 4 menos 6x elevado a 4. Ora, vai dar zero. Eles são iguais quando eu diminuo. Se eu pego 5 menos 5 dá zero. Então, aqui também vai dar zero, porque eles são totalmente iguais e está diminuindo aí. 6x elevado a 4 menos 6x elevado a 4. Ou seja, são os mesmos valores, mas os sinais são trocados, vai dar zero. Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. Quer dizer que eu vou diminuir. 11x elevado a 3 menos 9x elevado a 3 vai dar 2x elevado a 3, porque 11 menos 9 dá 2. Então, nada menos, a gente repete a parte literal. E repete aqui o sinal do número de maior valor absoluto, que é o 11, tem maior valor absoluto que o 9. Então, ele está negativo, o resultado fica negativo. Aqui eu faço sobre sinais. Menos por menos dá mais. 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Repete o sinal de número de maior valor absoluto. Como os sinais são iguais, repete o sinal. Pronto, esse aqui é o resto dessa subtração. Agora eu vou e baixo esse número aqui, ó. Menos 18x. Pronto, então eu vou continuar fazendo o que eles me disseram. Eu pego o primeiro termo, que é o primeiro termo do dividendo, aqui, e divido pelo primeiro termo do divisor. Então, vamos lá. Isso aqui está menos, isso aqui está mais. Menos por mais vai dar menos, ok? 2x elevado a 3 dividido por 2x elevado a 2, aí 2 por 2 dá 1. E x elevado a 3 dividido por x elevado a 2, 3 menos 2 dá 1, fica apenas x, ok? Fica apenas x. É como a gente faz, ó, 2x elevado a 3 dividido por 2x elevado a 2. Então, ó, corta e aqui é só diminuir que fica x, né? Então, foi por isso que deu x. Pronto, agora eu vou pegar esse termo, menos x, multiplicar pelos termos do divisor. Então, vou ser 3 multiplicações. E colocar aqui com sinal trocado. Então, menos por mais dá menos. Se dá menos, aqui eu vou ter que colocar quem? Mais. X vezes 2x elevado a 2 dá 2x elevado a 3. 2x elevado a 3. Aqui vai dar menos por menos dá mais. Como eu vou trocar o sinal, fica menos. X vezes 3x dá 3x ao quadrado. São x aí duas vezes. Então, vai dar 3x ao quadrado.
Esse aqui mais por menos dá menos. Como eu vou ter que trocar, eu vou colocar mais. X vezes 1, x. Ok? Olha. X vezes 2x ao quadrado, aí aqui são 2. Quando eu multiplico junto, aqui 1 fica 3, então 2x elevado a 3. Esse menos por mais dá menos, como troca o sinal, fica mais. 3x vezes x, é só juntar o x, aí fica 3x ao quadrado. Esse menos por menos dá mais, como tem que trocar o sinal, fica menos. Só nesse horário que tem que trocar o sinal, porque na verdade eu estou diminuindo e diminuindo, eu troco todos os sinais. X vezes 1 é x, ou 1x que é a mesma coisa, menos por mais dá menos, como eu troco o sinal, fica mais. E agora eu diminuo. Vamos lá diminuir, certo? Então, aqui eu tenho menos por mais dá menos, 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 3 dá 0. Então, geralmente, esse primeiro termo aqui, quando eu diminuo, tem que dar 0. Aqui, menos por menos, mais. 9x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai dar 12x ao quadrado. Sinal do número de maior valor absoluto, menos. Aqui, menos por mais dá menos. 18x menos x, aqui o coeficiente é 1. Então, 18 menos 1, que dá 17. Então, fica 17x. Aí, esse sinal de menos, de maior valor absoluto, vai ficar menos. Certo? O sinal de maior valor absoluto. Pronto. Já diminuí. Agora, eu vou baixar aqui o menos 7. E agora, depois que baixei o menos 7, eu vou fazer a divisão do primeiro termo pelo primeiro termo. Primeiro termo do divisor, dividendo pelo primeiro termo do divisor. Então, aqui, olha, menos por mais vai dar menos, né? 12x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. É como eu fazer aqui, ó. Menos 12x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. O que a gente faz? Esse aqui dá 1 e 12 dividido por 2 dá 6. Não é negativo com positivo, não é negativo. Então, vai dar menos 6. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse menos 6 e multiplicar pelos 3 termos. São 3 multiplicações. E sempre colocando aqui no lugar correto. Esse é menos por mais dá menos. Como eu vou trocar o sinal, vai ficar mais. 6 vezes 2x elevado a 2 dá 12x elevado a 2. Esse menos por menos dá mais. Aí eu vou usar o menos, sinal trocado. 6 vezes 3x dá 18x. Certo? E agora, mais por menos dá menos. Vou trocar o sinal, fica mais. 6 vezes 1 dá 6. E agora é só diminuir. Vamos lá? Menos por mais dá menos. 12x ao quadrado menos 12x ao quadrado dá 0. Menos por menos dá mais. 17 mais 18 dá 35. X, sinal do maior fica menos. Menos por mais dá menos. 7 menos 6 dá 1. Sinal do maior, menos. Então, aqui está resolvida agora a divisão com polinômios por polinômios.